Um dos principais questionamentos que se faz é justamente sobre a questão da contagem. Muitas pessoas elas ficam preocupadas com a contagem. É óbvio que quando a gente ensina nos cursos, nos treinamentos de hipnose, a gente sempre fala para os nossos alunos que eles devem contar, fazer contagens. Normalmente para imergir o sujeito, ou para a imersão desse sujeito, você faz determinadas contagens, pode ser até 10, até 5, até 3. O que eu tenho visto nessa grande enxurrada de vídeos de hipnose que aparecem com as rotinas sobretudo as rotinas de street, é que as pessoas elas parecem escravas de uma regra que supõe-se imutável, que é o fato de você ter que contar o tempo inteiro. Então, nos vídeos vocês devem estar assistindo, presenciando. É muito comum as pessoas contarem 1, 2, 3, acorda. 1, 2, 3, abre os olhos. 1, 2, 3, acorda. Daqui a pouco eu vou contar até 3. 1, 2, 3, abre os olhos. 1, 2, 3, acorda. Isso numa rotina de 10, 20, 30 minutos, em que a pessoa entra e sai do transe por comandos do operador, isso acaba se tornando uma coisa relativamente chata de se ouvir, de se presenciar, mas que, porém, muitas vezes a pessoa que está fazendo não tem essa noção. Então, uma dica simples, assim como eu fazia, o fato de você fracionar o transe, colocar o sujeito em transe, tirar, colocar de novo, tirar e colocar de novo, isso tira de você a necessidade da contagem. Você pode reparar que depois de um tempo que o sujeito alcançou um certo grau, um certo nível de transe, você pode simplesmente dizer para ele durma. Você combina aquilo que nós chamamos de signo-sinal, que você deve saber, e no momento em que você fizer o signo-sinal nessa reindução, ele entrará imediatamente, sem que haja necessidade que você tenha a rotina do 1, 2, 3, acorda, 1, 2, 3, durma. Seu ombro e você vai abrir os olhos voltando para cá. Agora. A criança funciona mais ou menos assim. Respira profundamente e dorme. Então, olha para mim assim. Percebe isso? Então respira profundo. Olha para mim agora e Você pode dorme. simplesmente falar respire e durma, feche os olhos, ou só tocar na testa do sujeito, enfim, o que você combinar com ele enquanto operador. O que é muito interessante. Algumas coisas que são interessantes também sobre contagem, quando você for fazer a imersão do sujeito, a entrada do sujeito no transe, geralmente a gente utiliza, também por uma questão simbólica, já que o ser humano é um ser simbólico, a gente utiliza a contagem decrescente. 10, 9, 8, 7, ou 5, 4, 3, enfim, para que isso dê uma característica de aprofundamento, como se estivesse abaixando, diminuindo, porque o que você quer é justamente que ele entre num estágio de letargia, de tranquilidade, de calma. Para a imersão seria exatamente o estado contrário, com a contagem contrária. Se você imerge o sujeito de ordem decrescente, obviamente você vai fazer com que ele suba, por uma ordem crescente. Não importando aí que técnica que você vai usar, se é a técnica da esteira, se é a técnica da escada rolante, do elevador, enfim, o grau que você estiver dando nessa relação do número com o aprofundamento do transe. O que você não pode esquecer nunca é que da mesma forma que você imergiu o sujeito, você tem que imergi-lo. Se você contou até 10 para que ele entrasse no transe, é muito importante que quando você for tirá-lo do transe, de hipnotizar ou anipnotizar, que você use exatamente a mesma coisa. Se ele desceu 10 degraus de escada, que ele suba 10 degraus de escada. Uma coisa particular, uma coisa que eu gosto de usar e que tem um efeito bacana quando eu faço as minhas rotinas, sobretudo em relação à regressão, é fazer uma contagem até 0. Ela é decrescente até 0, de 5 a 0. Por que o 0? Como eu disse agora há pouco, os números eles são simbólicos, né? O ser humano ele é simbólico. E o 0 ele indica uma passagem, né? Um círculo, uma passagem.
como a gente aprendeu na escola, números positivos e negativos são separados pelo zero. Então, quando você faz uma contagem de 3, 2, 1 e o zero, nesse momento você pode usar essa simbologia como se esse zero fosse ele ultrapassando um limite, uma outra passagem, indo para algum outro lugar. Que simbolicamente isso enriquece muito o seu processo de indução. Então, essa também é uma dica simples, né, que você pode usar quando for construir os seus vídeos ou mesmo nas suas rotinas, para que você não se torne repetitivo, e a utilização do zero, que é como fator de passagem, que é muito interessante, sobretudo na regressão.